Boa noite. Vamos continuar aí com a série de mensagens Carta de Amor, nesse ano que o tema é Por Causa do Amor. E o fato é que a gente falar sobre carta, pode ser que algumas pessoas não entendam muito bem o que é carta, né? Porque a tecnologia, ano após ano, vem evoluindo de uma forma que as coisas têm feito com que mudem a nossa forma de viver, né? Os nossos costumes, aquilo que a gente fazia antes, hoje a gente não faz mais. É só você lembrar que antigamente você ia no banheiro sozinho. Hoje você vai acompanhado de todos os seus grupos do WhatsApp. É mentira? Isso é verdade, né? Sempre. Alguns deixam, inclusive, o telefone cair dentro do vaso e afoga todo mundo que está lá. Mas muda. Outras pessoas, por exemplo, vão dormir, principalmente jovem e adolescente, né? Gosta de ficar aqui, né, no telefone, às vezes deixa cair na testa e machuca. As pessoas chegam lesionadas no serviço, na escola, em qualquer lugar. Inclusive, eles inventaram um negocinho de colocar aqui atrás, né? Tipo, você encaixa o dedo aqui, aí fica seguro. Então, você que está tendo muita contusão na testa, isso é uma boa saída. Ou senão, só amarra uma fita mesmo, que vai ajudar. O fato é que as coisas estão mudando demais. Ano após ano, dia após dia, a tecnologia está mudando a nossa forma de viver. Eu lembro quando eu era pré-adolescente, para início da adolescência ali, eu lembro de um sábado típico da minha vida. E aí eu acordava lá pelas 7 horas da manhã, no sábado. Eu era um pré-adolescente, não era adolescente ainda. Adolescente depois começa a acordar 11, meio-dia, mas eu acordava às 7 horas da manhã e assistia Mãos Mágicas. Alguém já viu isso, não? Vinha antes da Vovó Mafalda. Eram 2 mãos com luva branca, o cara vestido todo de preto, e ele ficava fazendo artesanato na televisão, às vezes com papel, com algumas coisas, e eu ficava lá assistindo até meus pais acordarem e me pedirem delicadamente para ir comprar pão. Aí eu ia comprar pão, a padaria era bem longe assim, ia andando, voltava com um saco de pão, era um saco de napa que minha mãe tinha feito, e aí colocava o pão ali dentro, voltava, chegava com um pão quentinho, tomava café, dava umas 8h30 mais ou menos, estava começando o campeonato mundial de futebol de rua. E aí toda a molecada ia para a rua, ficava jogando até lá para meio-dia mais ou menos. E aí a minha casa, lá quem conhece Belo Horizonte, Minas Gerais, no geral, você sabe que lá é só morro, né? Você vai para lá, você cansa, suas pernas ficam fortes de tanto subir e descer se você estiver a pé. E minha casa ficava no alto de um morro, e a rua que eu jogava bola era bem lá embaixo, assim. E aí, para poupar todo esse esforço, minha mãe gritava a gente lá de cima, eu e mais 3 irmãos. Quando a gente estava brincando na rua, ela dava aquele gritão, ah! E aí a gente olhava, era hora de almoço, aí você subia. Fora a gente, o resto do bairro inteiro ouvia e sabia que podia ir almoçar lá em casa. E aí, depois do almoço, a gente ia fazer a nossa digestão sentado no passeio, jogando baralho com os amigos. Aí dava aquela 1 hora certinha ali, que a mãe falava que se você jogasse bola, fizesse atividade física, naquela hora você ia morrer, lembra? Não era? Cara, não faz atividade física, você morre, cara. E às vezes morria um ou outro, mas não era por causa disso, era por causa de tanto esforço mesmo de jogar bola. Aí depois começava o retorno do Campeonato Mundial de Futebol de Rua, né? Que era a parte da tarde inteira. Aí chegava lá pelas 6 horas, mais ou menos, da tarde, a minha mãe gritava de novo com aquela voz delicada lá de cima do morro, e aí a gente ia, tomava um banhozinho, jantava, voltava para a rua para brincar de pique-esconde ou polícia-ladrão, um dos dois. E aí chegava à noite em casa, aí tinha que tomar outro banho para dormir, porque o pé estava preto, e aí a mãe não deixava deitar na cama. E contando toda essa história, eu não estou querendo ser saudosista. É claro que é inevitável, depois que você passa dos 30, você começa assim a ser um pouco saudosista. Mas eu queria mostrar que, de fato, as coisas têm mudado. A tecnologia tem mudado o relacionamento interpessoal. As pessoas têm vivido uma vida diferente, pré-WhatsApp, pré-redes sociais. Isso era uma vida e hoje é um outro tipo de vida, um outro tipo de relacionamento interpessoal. E por um lado é muito bom a facilidade que isso traz, mas por outro lado a tecnologia nunca vai substituir o contato olho no olho, daquele casal apaixonado, aquele abraço quentinho, Tiago e Tite, aquela mão geladinha, né, quando você pega e os dois estão nervosos, começaram a namorar. O relacionamento virtual não vai substituir isso, não tem jeito.
E eu tenho um amigo em Belo Horizonte que ele começou um relacionamento, ele já estava com 20 e poucos anos, ele começou um relacionamento virtual com uma menina do Nordeste. E aí eles começaram a namorar. Mas chegou um momento que eles precisaram se encontrar, para o relacionamento deles realmente começar a se aprofundar, eles começarem a se amar de verdade. O relacionamento pediu um encontro interpessoal, pediu esse abraço, pediu profundidade, e essa profundidade veio através do encontro dos dois. Hoje eles continuam morando lá em Belo Horizonte, tem uma filhinha de 3 anos, é uma coisa que deu certo, mas que não ficou só no virtual, precisou do interpessoal. É difícil manter um relacionamento de amor à distância. O amor pede proximidade, pede contato, pede relacionamento interpessoal. João, na sua primeira carta, a gente está falando de 1 João, e agora a gente está no capítulo 3, mas na sua primeira carta ele tem como uma das suas declarações de propósito promover a genuína comunhão entre os cristãos daquela época, baseado no amor de Deus demonstrado em Cristo. Então isso, quando a gente traz todo esse contexto que eu falei, a gente tem uma dificuldade ainda maior, porque João ele queria que as pessoas se amassem e tivessem comunhão, e hoje a sociedade tenta afastar a gente, o que dificulta o amor entre os cristãos. Mas essa carta, um dos objetivos que João tem é esse. Além disso, ele também tem como objetivo promover a plena alegria dos leitores daquela época, impedir que os crentes continuassem pecando. E semelhante ao quarto evangelho, 1 João tinha o propósito de oferecer certeza da salvação, além daquele propósito implícito do que era combater o gnosticismo, que ameaçava as igrejas de toda aquela época, todas as igrejas. Então, eu queria que os irmãos abrissem aí a sua Bíblia em 1 João 3, versículos de 11 a 24. Abra a sua Bíblia aí. 1 João 3, de 11 a 24. Diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e o do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por amor aos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, nem de ação, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o meu mandamento, este é o seu mandamento, que creiamos no nome do Filho de Jesus Cristo, no seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem os seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém. Nesse texto, João ele começa a explicar com detalhes a vida de amor de um cristão genuíno. Para aqueles que realmente nasceram de novo, o amor é uma característica indispensável. A nova natureza que recebemos exibe não somente a santidade, mas também o amor como característica habitual. Então, as pessoas, quando se transformam em discípulos de Cristo, são alcançadas por Cristo, além da santidade, que é viver com Cristo no seu dia a dia, o amor também vira um hábito. E é isso que João tenta falar nesse trecho que lemos.
João começa o texto tentando dar uma refrescada na memória do pessoal. Às vezes os apóstolos, eles sempre fazem isso, né? Antes de tratar de algum assunto, eles vêm e dão uma refrescada naquilo que já foi falado, porque eles sabem da capacidade que as pessoas e que nós temos de esquecer tudo aquilo. E no versículo 11 ele fala: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então ele fala assim, cara, desde o princípio você ouviu isso, eu só estou querendo repetir e dar alguns detalhes daqui para frente daquilo que você já ouviu, tá? Nada novo debaixo do céu, você já ouviu sobre isso, vamos partir do pressuposto que você já sabe, mas vamos falar de novo para ficar mais claro. O amor não é um simples dever opcional para uma pessoa que se diz cristã, mas uma prova positiva de que ela verdadeiramente nasceu de novo. E aí João vai tocar num assunto muito delicado, que é a questão da salvação. E aí, pensando nisso, João, ele exemplifica o que está querendo dizer usando um personagem bíblico. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e de seu irmão eram boas. João ele voltou lá atrás de novo para falar sobre aquele primeiro assassino, aquela primeira pessoa que não amou o irmão, aquele que deixou de amar o seu próximo. E apesar de Caim demonstrar uma certa religiosidade, de oferecer sacrifício e tudo mais, com essa atitude de matar o irmão, acabou que ele provou que na verdade ele pertencia ao maligno e não a Deus. E João ele começa dando esse exemplo. E aí ele continua a carta. Quando a gente continua essa carta, nós entramos em um momento muito interessante. Se não bastasse João chamar as pessoas daquela época, comparar as pessoas com Caim, um assassino, ele ainda demonstra que quando amamos verdadeiramente, vivemos um paradoxo. O paradoxo do amor. E esse é o título da minha mensagem. Olha o que ele fala no versículo 13. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama pertence à morte. Olha que coisa mais estranha de engolir, né? Porque por se amarem, não fiquem admirados se o mundo vos odeia. Que motivação para amar o próximo, né, que você tem? O mundo vai te odiar. E aqui nós temos um princípio básico da existência humana. A perversidade odeia a justiça. A gente olha para o mundo e a gente vê isso. A perversidade odeia a justiça. Daí o mundo odeia o cristão naturalmente. A vida justa do cristão ressalta claramente a perversidade do incrédulo. Isso incomoda, não tem jeito. Fazer as coisas certas perto de pessoas que estão fazendo a coisa errada é ofensa para aqueles que estão errados, é uma ofensa. A pessoa pensa assim, cara, como você não tem o direito de fazer o certo se eu estou fazendo o errado? Você está se julgando melhor do que eu para fazer o certo e me deixar fazendo o errado? Então as pessoas ficam com ódio daquelas pessoas que têm o costume de fazer a coisa certa. Assim como a gente também fica com ódio daquelas pessoas que fazem o errado. É só você vir pela Raposo Tavares e aí você vai fazer o retorno no 21 ali e você está na fila certinho, vem o cara pela esquerda. E você está certo. Você fica com um pouco de ódio, quer fechar ele. Eu já vi algumas pessoas fechando e depois vindo para a igreja. Não vou citar nomes. Mas o fato é que quando a gente está fazendo certo, as pessoas nos odeiam. E a gente tem exemplos bíblicos com relação a isso. Se a gente for lá para Hebreus 11:36, de 36 a 40, a gente vê pessoas que foram partidas, cerradas ao meio, pessoas que foram crucificadas de cabeça para baixo, pessoas que foram esquartejadas, pessoas que morreram porque estavam fazendo a coisa certa, porque estavam amando, e a sociedade olhou para eles com ódio. Esse é o paradoxo do amor. Portanto, a tendência é sermos odiados por fazer o que é certo. Mas o que nos motiva é isso que ele falou no finalzinho do texto. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Então isso é que traz um pouco de tranquilidade no nosso coração. E antes de que alguém venha justificar, de que, mas eu não odeio, eu não sou assassino, eu nunca assassinei ninguém, João ele sempre tenta cercar de todos os lados.
E aí ele fala lá no versículo 15, quem odeia o seu irmão é assassino. Vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então, antes que as pessoas se justificassem de eu não sou assassino igual Caim, ele vem e traz para o plano real, o plano normal, que é, se você odeia o seu irmão, você sim é um assassino. E aquele que é assassino não vai reinar o reino de Deus, não vai herdar o reino de Deus. Então é isso que ele fala. E aí no 16 ele fala, nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Com esse verbo, João introduz o parâmetro de amor que se reflete em Cristo Jesus. O parâmetro de amor que o cristão, que o cristianismo deve refletir para a sociedade, que tem como base Cristo Jesus. Jesus agora ele se torna a régua, ele se torna a escala daquilo que é o amor que devemos demonstrar para a sociedade, mas daquilo que é o amor que devemos demonstrar uns pelos outros, como cristãos. Nosso Senhor Jesus nos deu o exemplo supremo de amor ao entregar sua própria vida por nós. A cruz é a manifestação suprema do mais verdadeiro amor. João usa o exemplo de Cristo para dar algumas sugestões do amor ao próximo na prática. Então, a primeira sugestão que João dá, daí para frente, é que você precisa se entregar pelo seu irmão. Você precisa se sacrificar pelo seu irmão, é isso que ele fala. Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos, assim como Jesus deu a sua vida por nós. João, ele coloca o parâmetro lá em cima, a régua lá em cima, e fala, cara, você precisa morrer pelo seu irmão. E eu queria só evidenciar mais uma vez que esse texto, ele é totalmente direcionado para cristãos. João, ele está falando o tempo inteiro do amor entre os cristãos, do amor entre os irmãos. Ele não está falando do amor das pessoas cristãs para as pessoas de fora, porque isso já estava resolvido diante deles. Ele já tinha falado sobre isso também, mas ele estava falando do amor, da relação interpessoal entre eles, pessoas da igreja. E ele falou que eles deveriam dar a vida uns pelos outros. E aí dificilmente eu vou precisar dar a minha vida pela do meu irmão, né? Isso acontece, mas é com pouquíssima frequência. Eu não conheço alguém que precisou fazer isso. Mas, mais uma vez, João, ele tenta trazer para aquele nível que é mais comum para a gente. No versículo 16, ele sugere que a gente precisa morrer pelos nossos irmãos, mas no 17, ele sugere aquilo que é o mínimo. Então, no 16, ele fala que o máximo que você tem que fazer pelo seu irmão. Mas sabendo que aquilo ali é bem pouco provável que vai acontecer com você durante toda a sua vida, ele vai lá para o mínimo. Mas o mínimo que você tem que fazer é isso. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Essa é a segunda sugestão que João dá. Quem ver o seu irmão passando necessidade, não partilhar com ele o necessário para suprir essa necessidade, não é cristão. Ele deixa muito claro. Não é cristão. O verdadeiro amor não está limitado a sacrifícios supremos, mas a demonstração em sacrifícios menores, que é a doação. É dar daquilo que consegue, daquilo que possui, daquilo que é o mínimo que você pode fazer pelo seu próximo. O amor cristão genuíno se expressa na provisão sacrificial para satisfazer as necessidades dos outros. É um amor prático, cuja motivação é ajudar os outros. Onde não há esse tipo de amor que João está falando aqui, esse amor de doação, amor de sacrifício para alguns, mas a maioria de nós é um amor de doação, a gente começa a desconfiar da verdadeira caminhada dessa pessoa com Cristo. É isso que o texto dá base para a gente pensar. A forma como isso acontece na igreja não é por meio do Ministério de Ação Social. E aí a gente tem um detalhe aqui muito, muito sutil, porque às vezes a gente acha que é por meio do Ministério de Ação Social que a gente vai cumprir isso que eu estou falando para vocês. E não. Isso que eu estou falando para vocês é cumprido por meio dos grupos pequenos. Porque são nos grupos pequenos que você vai ter a oportunidade de ter um relacionamento interpessoal, se ainda não tiver nenhum
por WhatsApp simplesmente não, né, Dani? Então todos são interpessoais. E é ali que você vai conhecer as pessoas, que você vai saber da necessidade das pessoas, que você vai ir contra o sistema que nos pede para afastar, que está nos distanciando uns dos outros. Então, o grupo pequeno é o caminho para isso. É por meio do grupo pequeno que a gente se relaciona e que a gente conhece as necessidades do nosso próximo e que a gente consegue cumprir isso que João está falando. De sacrificar no extremo, mas de doar aquilo que tem para as pessoas que necessitam. E ele ainda completa no versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E aí é muito claro o que ele está querendo dizer. Ou seja, o amor não deve ser restrito a termos afetuosos, nem ser expresso com hipocrisia, antes deve manifestar-se em atos verdadeiros de bondade genuína. Então não é simplesmente só blá blá blá, de falar, a gente faz isso, faz aquilo, não é. É de fazer realmente, é de cumprir aquilo que está sendo falado. Por quê? Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. E aí agora ele está dando a consequência para aqueles que fazem conforme aquilo que ele falou no início, um coração em paz. Aquele que ama o seu próximo, além de demonstrar que é salvo por Cristo Jesus, ele vive com o coração em paz. Uma vida caracterizada pelo amor em ação é prova demonstrável da salvação, o que traz um coração tranquilo diante de Deus. Essa é a consequência. Sendo assim, quando a gente passa por aqueles momentos, e eu tenho certeza que você já passou por isso, porque eu também já passei, e às vezes passo, aqueles momentos de dúvida, que você fala assim, cara, será que eu sou salvo mesmo? Que você fica assim, cara, será que tudo isso vale a pena? É nesse momento que Deus ele dá a tranquilidade, a paz no nosso coração, porque Ele conhece o nosso coração muito melhor do que nós mesmos. Então essa é a consequência. Versículo 21 fala assim, amados, se o nosso coração nos condena, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Essa é a atitude de uma pessoa de consciência limpa diante de Deus. E não se trata de alguém que não é pecador, se trata de pecadores igual eu, igual a você, igual todos os pecadores deste mundo. Mas de alguém que confessa e abandona prontamente o pecado. Somos nós. Ao agir desse modo, tenha confiança diante de Deus. E aí, uma coisa que intriga muito a gente é esse versículo 22. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Isso é interessante porque a gente fala assim, uau, tem um gênio da lâmpada mágica. Agora, tudo que eu pedir, você tem 3 desejos, você vai pedir e ele vai realizar. Mas João ele não está falando exatamente isso que naturalmente vem nessa interpretação. Essa comunhão é tão forte que João está falando, essa comunhão que temos com Deus é tão forte que nossas expectativas são alinhadas com os planos que Deus tem para a nossa vida. Consequentemente, tudo aquilo que a gente pede para Ele também é aquilo que Ele deseja dar para a gente. E naturalmente se cumprirá. É isso que João está falando. Quando a gente alinha as nossas expectativas, aquilo que Deus sabe, aquilo que Deus quer que façamos, naturalmente aquilo que a gente pedir para Deus vai ser realizado. Porque a nossa vontade é a vontade de Deus. E é isso que ele está querendo dizer para as pessoas, é isso que ele está querendo falar. Então João termina esse trecho resumindo todos os mandamentos do Novo Testamento. Ele fala assim, e este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Nosso dever maior é crer no Senhor Jesus Cristo. Uma vez tendo nossa fé firmada nele, Ele nos orienta a amar o nosso irmão. Não tem jeito de inverter essa equação, colocar o amor ao irmão antes da fé que nós temos em Cristo. Porque o resultado não vai ser legal.
A nossa fé em Cristo gera o amor ao nosso irmão. E aí um amor genuíno. Não um amor interesseiro, um amor baseado em afeições ou interesses que vão satisfazer aquilo que você quer para a sua vida, mas um amor genuíno, um amor verdadeiro. O amor mútuo por nossos irmãos em Cristo evidencia a fé salvadora. Versículo 24 fala assim: e os que obedecem os seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. A prova maior da presença de Deus, pelo Espírito Santo na vida de alguém, é o amor genuíno ao próximo. É claro que não dá para a gente sair por aí na nossa vida julgando as pessoas, quem é salvo, quem não é salvo, mas uma demonstração muito clara de que o Espírito Santo habita na vida das pessoas, que o Espírito Santo habita na sua vida, é a sua demonstração de amor pelo seu irmão, é a sua demonstração de amor pelo seu próximo. Quando a pessoa não tem a demonstração de um amor genuíno para com as pessoas, eu não posso falar que ela não é salva, mas ela deve desconfiar dessa própria salvação. João, apesar de amoroso, igual o pastor Alexandre falou de manhã, e ele chamou as pessoas de filhinhos, ele também é um pouco duro nesses últimos versículos do capítulo 3, porque ele está falando sobre amor ao próximo e salvação, tudo na mesma sentença. E ele está colocando um condicional ao outro. E aí não dá para ser muito leve numa situação dessa. A consequência da salvação, o que mostra a salvação é o amor. Por quê? Porque foi por amor que nós fomos salvos. E essa conta só bate se por amor, se a nossa salvação estiver baseada no amor e o amor ao próximo. Deus nos amou e isso nos salvou. Essa salvação gerou em nós amor ao nosso próximo. Não tem jeito de inverter isso. É essa sequência natural. A vida de fato mudou muito e vai continuar mudando. É impressionante como antigamente as gerações eram maiores, né? Eram de 10, 15 anos, e hoje está diminuindo cada dia mais. Então, as coisas estão mudando, a tecnologia está cada dia evoluindo mais. Nunca antes na história da humanidade a vida foi tão dinâmica. A nossa forma de viver tem mudado todos os dias. E isso realmente pode não contribuir muito para os nossos relacionamentos interpessoais. Mas a palavra do Senhor, ela continua desde lá de trás, valendo até hoje. Precisamos amar o nosso próximo. Precisamos amar o nosso irmão. Se o mundo te odeia, bem-vindo a esse paradoxo. Você está vivendo o amor de Deus. Continue a amar. A tecnologia vai continuar distanciando, mas sem a proximidade é impossível amar. E eu queria que, de uma forma muito prática essa semana, você refletisse com relação a esse texto. Eu queria te desafiar a lê-lo novamente durante a semana, fazer devocional nele, além dos outros textos que vamos tratar no próximo domingo. Mas eu queria que a leitura e um pouco do entendimento que você tirou nessa noite dessa mensagem possa te desafiar a agir de alguma maneira prática nessa próxima semana. Não sei se é deixar de usar as redes sociais por um tempo ou sair de alguns grupos. Eu não quero deixar algumas ações para você fazer, mas eu queria que você pensasse sobre isso. O que está te afastando das pessoas e tentar se aproximar de novo, se relacionar interpessoalmente com essas pessoas, principalmente o seu irmão em Cristo, para que você possa demonstrar para ele esse amor que foi evidenciado pela morte de Cristo Jesus. É esse o desafio que eu deixo para vocês nessa noite. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela noite que o Senhor nos deu, nós te agradecemos porque é pelo teu amor que temos a salvação, é pela tua graça que estamos aqui. Te agradecemos porque, independente do contexto que vivemos e das transformações que o mundo nos traz, o teu amor continua
nos guiando, nos protegendo, nos acalmando, nos abraçando. E é um privilégio, Deus, poder ser chamado filho do Senhor. Te pedimos que, mais uma vez, sonde os nossos corações, transforme as nossas vidas e nos ajude a andarmos na contramão do sistema, Pai, como sempre foi, como os discípulos fizeram e foram perseguidos por causa disso. Que hoje também o mundo possa nos odiar, mas por uma causa justa, uma causa bíblica, que é por causa do amor, Deus. Que a nossa forma de tratar os nossos irmãos, as pessoas que nos cercam, gerem incômodo para as pessoas que são incrédulas, meu Deus. Possamos ser luz onde estivermos, na escola, na faculdade, no trabalho, na nossa própria família. E que, acima de tudo, o seu amor, meu Deus, possa se fazer presente por meio das nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém.